É uma satisfação muito grande, né? A gente sabe que a gente tem uma torcida apaixonada, que quer sempre chegar em decisões, né? Agora, na base, eu acho que o mais importante é a gente conseguir usar a competição para gerar o desenvolvimento individual dos jogadores. Então, não é só chegar na final, é o jeito que chegou na final, com os jogadores se desafiando, tendo coragem de fazer aquilo que é proposto, né? Que é um jogo de tentar ser vertical, mas construindo de trás, ser impositivo pela pressão defensiva e no pós-perda no campo de ataque, buscando ter um jogo protagonista. Não é fácil para o jogador comprar esse tipo de jogo, mas é um tipo de jogo que ajuda a desenvolver, porque constantemente o desafia, né? Então, quando a gente vem para a Copa São Paulo com uma equipe com uma média de idade baixa e os jogadores conseguem fazer isso, isso é um ótimo sinal, né? Muitos jogadores aí, 16, subiram da categoria sub-17, e o fato deles conseguirem, aos poucos, sustentar também esse nível de jogo, compor o elenco e manter o nível quando entram durante as partidas, mostra que não é só o sub-20, né? Que institucionalmente está tendo um crescimento do programa como um todo, e aí a gente fica muito otimista com a perspectiva do Cruzeiro conseguir, aos poucos, gerar um fluxo contínuo, mais contínuo de produção de jogadores de alto nível, né? Se você for ver, a gente tem 5 jogadores que foram promovidos para o profissional e estão treinando. Já tinha o Ian Lucas e o Kaique, e tem 3 que foram negociados por empréstimo. Todos eles com faixa etária para jogar essa competição, esse jogo de hoje. Então a gente está conseguindo promover esses jogadores para o profissional e também dar experiência para os mais novos. Então eu imagino que o Cruzeiro aí dentro de 1-2 anos vai ter a base fomentando de uma forma muito consistente aí a equipe principal. Seabra, parabéns pela classificação, primeiramente. Eu destaquei alguns pontos desse Cruzeiro que, durante a competição, ele alterna muito a forma de jogar entre os jogos e, às vezes, até dentro dos jogos. Hoje mesmo você volta muito melhor do intervalo do que no primeiro tempo. Não sei se você também tem essa mesma concepção. Como tem sido, num campeonato que é tão enxuto, tantos jogos, esse processo de estudo dos adversários? Então, a nossa lógica é buscar construir vantagens para poder verticalizar ou de forma encadeada ou direta, né? E a gente tem atraído os adversários. Então, tem situações que o tempo e o espaço funciona muito bem, tem situações que não. Eu também entendo que os jogos contra o Santos e contra o Flamengo, os jogadores que, pelo menos que começaram o jogo, tinham uma carga de partidas um pouco não tão desgastante quanto as nossas, né? A gente enfrentou Madureira, um time muito bom e muito mais velho, a Portuguesa, com 8 jogadores de 2003 e 3 de 2004, e a gente foi muito exigido nesses jogos. Então, no começo do jogo contra o Santos aqui, durante 8 minutos a gente competiu, depois a gente teve que sobreviver às dificuldades e, aos poucos, voltar para o jogo. Às vezes a gente tem uma leitura muito boa de como abordar na pressão, e às vezes a gente tem dificuldade porque os adversários vão estudando a gente e eles geram outras formatações justamente para criar dúvida. Então a gente fica muito atento e busca passar informação. É claro que na hora do intervalo é um momento que isso é mais fácil acontecer. Então faz parte do desenvolvimento da maturidade deles. Contra o Curitiba, acho que o Curitiba trouxe muitas dificuldades nesse sentido, e eles foram muito bem, os jogadores do Cruzeiro, muito bem nas leituras, né? Um momento ou outro que a leitura não foi adequada. E hoje, no primeiro tempo, também surgiu algumas dificuldades, mas a gente conseguiu ajustar aí durante o jogo. A gente vai colocar essa entrevista na matéria com o finalista já definido, Seabra. Então eu queria que você analisasse os 2 adversários que estão jogando agora, né? Tanto o Novo Horizontino e o Corinthians, que, se for o adversário da final, vai jogar ao lado do torcedor numa Neoquímica Arena lotada. O que diferencia pegar um ou outro adversário? Na verdade, assim, eu assisti por cima as 2 equipes na competição. Eu não tenho um plano definido de jogo ainda para seja A ou seja B, porque a gente vive um jogo por vez e o intervalo de tempo entre cada jogo é muito curto. Então, em nenhum momento a gente se considerou na final para começar estudando o Corinthians. É muito provável que o nosso analista já tenha começado e, como são só 2 dias, amanhã ele vai me mostrar um relatório. E às vezes tem jogos que a gente decide como vai jogar no dia do jogo, tá? Então, isso acontece
em Copa São Paulo, e às vezes acontece quando a gente está intercalando jogos de competições diferentes, como o Campeonato Mineiro e Copa do Brasil. Então também a gente está acostumado com isso, os jogadores estão acostumados com isso, né? Agora é celebrar dentro dos limites aí do bom senso, para poder amanhã realmente preparar com bastante critério essa final, que é um jogo especial para todos.